Bom dia, queridos. Olha aí, estamos mais uma vez reunidos como corpo de Cristo e vamos estar animados porque o Senhor é a tua força, o Senhor é a nossa força. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração em Cristo Jesus. Amém? Estamos dando sequência já ao nosso culto, alguns irmãos estão participando e nós louvamos a Deus pela participação de cada um. Louvado seja Deus. E nós vamos dar sequência ao nosso estudo, o qual nós estamos fazendo, onde estamos estudando o Novo Testamento. E já fizemos a leitura do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lemos as cartas apostólicas, que foi Atos dos Apóstolos. Depois lemos Romanos, viemos para 1 Coríntios, 2 Coríntios. Lemos Gálatas, Efésios e hoje nós vamos entrar em Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Eu vou fazer um resumo breve, pois serão 4 livros que eu vou fazer um resumo hoje, amém? E queria que vocês me ajudassem e ficassem atentos a isso. Mas vamos orar em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus. Soberano e eterno Senhor, nós convidamos o Teu Espírito Santo que está no meio da Tua igreja. A Tua palavra diz que todo aquele que crer no Senhor jamais será envergonhado. Que nós possamos ter a direção do Teu Espírito e que a nossa mente seja focada somente, ó Pai, nos Teus ensinamentos. Nos dá graça, sabedoria, conhecimento e ser conosco. Guarda, meu Deus, a Tua igreja, guarda cada família, cada irmão, cada irmã que está, meu Deus, se colocando à disposição dos Teus serviços. Aqueles também, Deus, que têm se preparado ou estão se preparando para poder ajudar no Teu ministério, pois a Tua ordem é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor falou isso para todas as pessoas que têm a revelação do Senhor. Então, nos dê a graça e nos ajuda a ajudar aos outros, porque nós precisamos amar uns aos outros, que é o Seu primeiro mandamento. Então, Senhor, nos dê graça em nome de Jesus e abre os nossos ouvidos para que o nosso coração seja como terra sedenta, recebendo a Tua palavra. Já te peço isso em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos falar logo. No primeiro momento, nós fizemos o último estudo sobre o livro de Efésios e nós vamos falar agora sobre Filipenses, a igreja de Filipos, que estava fundada lá na segunda viagem missionária de Paulo. Ela foi fundada, essa igreja, e ela foi estabelecida como a primeira igreja na Europa. Filipos era uma cidade pequena, fundada pelo rei Filipe, que foi o Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. E essa igreja, essa cidade se tornou uma colônia, ok? E a relação de Paulo com a igreja de Filipos sempre foi íntima e cordial. Paulo ainda em Roma, a igreja enviou Epafrodito com ofertas e Paulo escreve essa carta exatamente com uma gratidão ao povo de Filipe, ok? E Epafrodito, no tempo em que estava com Paulo, para ter levado essa oferta, ele adoeceu, e ficou algum tempo por lá, até se recuperar. E ao se recuperar, Paulo envia, através de Epafrodito, essa carta aos irmãos de Filipe, ok? Lá em Filipenses. E algumas pessoas comentam que esta carta, teve a escritura de Paulo, melhor, a direção das escritas de Paulo, talvez em Éfeso ou talvez em Cesareia, mas Paulo estava preso e nessa época se comenta sobre o julgamento que estavam esperando, que César pudesse fazer exatamente esse julgamento. E isso fica claro que Paulo estava em Roma quando escreveu essa carta aos Filipenses. Então, embora Paulo tivesse permanecido em Cesareia durante 2 anos, nenhuma decisão final foi dada até que pudesse ser julgado. Então, tudo indica que ele estava realmente em Roma quando escreveu essa redação,
né? Tomando por base lá, você pode ir lá em 1 Coríntios 15:32, que vai trazer algumas controvérsias, né? Dizendo que talvez ele tivesse escrito em Corinto, coisa parecida, mas nenhuma dessa indicação fica clara, porque a carta não fala sobre o encarceramento de Paulo. Então, tudo indica que realmente fora em Roma que ele escreveu essa carta aos Filipenses. Amém, queridos? E nós começamos no primeiro capítulo do livro de Filipenses, onde Paulo ele sempre dá graças em todas as suas cartas. Ele começa dando graças e saudações, não é? E ele fala no capítulo 1 do versículo 3 que ele dá graças ao meu Deus por tudo que tem recebido através dele, né? E ele diz que dentro disso ele faz menção em todas as súplicas e orações através do poder de Cristo aos irmãos. Então ele vai dizer que dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. É o primeiro capítulo, já trazendo algumas revelações. E ele vai deixar bem claro aos filipenses que existe uma revelação divina da parte de Deus para todo aquele que começa algo no ministério, começa algo no reino de Deus. E ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses que ele está bem certo. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Isso é fato. Deus começou uma obra na nossa vida, Deus começou uma obra na tua vida, querido, e o próprio Deus há de completar. Nós precisamos estar convictos de que nada nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então precisamos estar plenamente convictos disso, porque vamos passar por situações, vai acontecer situações difíceis, mas nós precisamos se manter avivados. Então é isso que nós precisamos. No versículo 20, ele vai dizer: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque viver é Cristo e morrer é lucro. Olha que bênção. Se eu lhe perguntasse agora, querido, você está disposto a morrer por amor a Cristo? Bem verdade que alguns até responderiam emocionalmente, né, que sim, estaria. Mas o fato é que nem todo mundo está disposto a pagar o preço pela vida a Cristo Jesus. A gente vive um evangelho divino e a gente quer viver um evangelho divino, mas todo mundo diz: ainda não é o tempo, ou melhor, não, ainda quero fazer a obra do Senhor, ainda estou disposto a estar aqui na terra. Então significa que ninguém quer morrer. A verdade é essa, é fato. Porém, a gente sabe que Paulo deixa claro aqui, quando ele diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Ele está entendendo que a morte do santo, a morte dos santos, representa uma lucratividade, porque aqui na terra não tem nada comparado com o que tem lá no céu. Então, ninguém deseja, obviamente, tirar o tempo de Deus, porque o tempo pertence a Deus, o tempo do nascer e o tempo do morrer. Mas enquanto estivermos vivos, vamos descansar, porque o amanhã pertence ao Senhor. E Paulo deixa claro aqui que esta obra, quem vai fazer é o Senhor. Se ele começou uma obra na nossa vida, ele mesmo vai encerrar, e no tempo certo. Porém, eu profetizo em sua vida longevidade, alegria, paz, coragem, vida, para você poder profetizar, fazer a obra do Senhor com alegria, queridos. Amém? No capítulo 2, ele vai falar exatamente sobre um modelo, um exemplo de humildade, um exemplo de vida, aonde Cristo, passando por homem aqui na terra, quando Cristo esteve no meio de nós, esteve no meio do povo, Cristo, ele saiu do seu patamar, né, de Deus, melhor dizendo, de sua formosura espiritual, e veio habitar entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. E ali Cristo deixou um modelo. Paulo
escreve essa carta aos Filipenses, do capítulo 2, ele vai trazer um modelo de como nós devemos viver uma vida aqui, para que nós possamos também ser exaltados como Cristo foi exaltado após ter ascendido aos céus. Então ele vai dizer no capítulo 2, no verso 5, ele vai dizer: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele deixa exatamente essa informação de como é que nós devemos proceder. Observe que quanto tem homens, mulheres prepotentes, arrogantes, avarentos, essas pessoas não conseguem entender a mensagem da cruz. É difícil viver um evangelho se não houver humilhação, se não houver humildade, se não houver eu preciso deixar o meu corpo, deixar a minha mente, deixar as minhas vontades, para que Cristo venha habitar plenamente na minha vida. Aí a gente entende sobre o evangelho da salvação eterna. E ele continua dizendo no versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É exatamente isso. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação, mas o que é que nós precisamos? Reconhecer que o soberano Deus está acima de tudo, vê tudo, conhece tudo, sabe tudo. Não adianta esconder nada de ninguém, porque a gente pode até esconder do homem, mas de Deus a gente não esconde. Então ele está falando que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com tremor e temor, sabendo que o soberano vê tudo, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E ele vai dizer no versículo 14: fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Glória a Deus, é o amor de Cristo para a obra divina. Você foi chamado para fazer a obra de Deus, você foi chamado para exercer um papel maravilhoso. Então nós precisamos fazer o quê? Exercer esse papel. Então, queridos, no capítulo 3, eu vou adiantar um pouco para a gente ganhar tempo. No capítulo 3, ele vai falar sobre o aviso contra os falsos mestres, né? Ele começa falando sobre uma seguida, né? Um seguido desgosto de alguns irmãos, né? De não entenderem os propósitos, mas ele vai chegar e vai chamar a atenção exatamente sobre o que nós precisamos acompanhar, né? Ele vai falar sobre a soberana vocação de Deus. No capítulo 3, o verso 12, ele vai dizer: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender sobre a vocação a qual nós fomos chamados. Lembra? João capítulo 15, versículo 16: não foi vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi primeiro, para que vá e dê fruto. Então nós precisamos permanecer no Senhor, acreditando que esta obra que Ele começou em nós, Ele vai completar e nós vamos prosseguir ao alvo. Amém? No capítulo 4, ele vai fazer um apelo aos irmãos para que eles possam se alegrar e continuar orando, não perder a revelação da alegria e a vontade de orar. Porque muitas vezes nós estamos tristes, nós oramos, mas se estamos alegres, às vezes a gente não ora. Então nós precisamos desenvolver uma ação de oração, tanto na alegria como na tristeza. E muitas vezes nós estamos tão tristes, tão abatidos, que nós não conseguimos entender, né, o porquê das coisas. Mas ele vai chegar e vai escrever aos Filipenses, no capítulo 4, o verso de número 4, ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor.
Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, a vossa mente em Cristo Jesus. É exatamente isso que nós precisamos, acompanhar o que é de fato e direito nosso, o que é a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos viver isso. E ele vai dizer no capítulo 4 do verso 8, que ele deixou um ensinamento no qual ele viveu, porque Paulo passou por tantas aflições, tantas humilhações, tantas calúnias, mas ele vai dizer, finalmente, irmãos, no capítulo 4, verso 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele deixou um legado, ele deixou um ensinamento maravilhoso para que nós possamos passar por todas as provas. E ele deixou mais claro ainda que não é só a alegria em situações que você está bem, porque ele vai dizer no verso 12, tanto você está humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenham experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que bênção. A gente vê nos vidrinhos de ônibus ou de carros ou a portas de casas e em vários outros ambientes, a gente vê esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ótimo, isso é bênção. Esse versículo ele traz ânimo, alegria. Mais uma vez que a gente entende sobre esse tudo posso naquele que me fortalece, a gente tem que olhar para a vida de Paulo. A gente tem que olhar para o exemplo de Paulo, porque ele pode falar claramente, tudo posso naquele que me fortalece, porque diante de todas as aflições que lhe fora lhe dado como prova para suportar essas tentações, ele passou e disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Da mesma forma é você, meu irmão, da mesma forma é você, minha irmã. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é o Senhor, que nos prometeu vida, e ele disse que nós vamos vencer todos os obstáculos, nós vamos vencer todas as provas, mas precisamos estar firmes, precisamos estar convictos de que nós vamos passar por todas as provas. É isso que nós precisamos, entendeu? E aí ele encerra dando saudações, como ele abre dando saudações, ele encerra dando saudações. Ele dá saudações aos santos, né, que saudam especialmente a casa de César, no versículo 22 do capítulo 4, encerra o capítulo 4. E aí ele vai dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, queridos? Então é exatamente esse momento que nós precisamos acompanhar. Vamos entrar para o livro de Colossenses, ok? Paulo escreve aos Filipenses e já vem com outra carta para a igreja que se reúne em Colossos, ok? Ela fica a cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso, próximo a Laodiceia e Herápolis. Colossos era um centro comercial tradicional, porém decadente. É possível que o evangelho tenha sido levado para lá durante o ministério de Paulo em Éfeso. Está escrito lá em Atos 19:10. Embora tenha cabido a Epáfras o papel principal na evangelização da igreja,